Pronto, agora vocês já podem, quem já chegou, já pode ir colocando a frequência, tá certo? Isso, igual a Gabriele fez aí, ó. Que facilita aqui na hora que a gente for fazer o levantamento aí de quem está na sala, tá? Pronto, pessoal, ó, só enquanto o restante do povo chega, né? Ainda temos poucas pessoas aqui na sala, mas assim, a gente havia combinado, né, anteriormente, que as nossas aulas elas serão gravadas, né? Então, como vocês puderam observar, eu estou deixando gravada aqui a nossa aula. E lá para o final da semana, ou até mesmo na quinta-feira ou sexta, eu disponibilizo ela no YouTube, tá? É só o tempo que o pessoal aí do Google manda para a gente por um e-mail. Aí a gente tem que fazer o download do vídeo. E aí eu já posto no YouTube e coloco à disposição de vocês o link para que, caso alguém queira dar uma reforçada no material, vá lá no YouTube e faça esse reforço, tá bom? Muito bem. O pessoal aí tá de boa, né? Colocando aí a frequência. Não esqueçam de deixar a frequência de vocês, porque como já funciona, né, há algum tempo, e assim, talvez haja uma mudança, talvez a gente, na próxima semana, já comece a trabalhar com a planilha, né? A Jaiane, que é do segundo C hoje, né? Ela, o ano passado, já usava essa planilha, né? Ela me disponibilizava a frequência com a planilha. Mas vamos só dar uma reformada aí na planilha para voltarmos a fazer a frequência por lá, tá certo? Pronto, vamos deixando aí a frequência. Alex, Oi. a Gisele, do segundo D, ela tá assistindo a aula junto comigo, porque o celular dela piscou, viu? Pronto, tá bom. Eita, Gisele, boa época para o celular morrer, né? Mas tá bom, viu? Eu vi, inclusive, aqui no chat que vocês colocam. Tá ótimo. Pessoal, o áudio tá de boa, né? Pronto, ótimo. Estou vendo aqui que o pessoal tá dando ok, beleza. Pronto, ó, a Jaiane está chamando a atenção aí, né, para o segundo C colocar a frequência na planilha. Próxima semana, essa semana ainda eu vou fazer uma reunião com o pessoal da monitoria para a gente poder acertar esses detalhes aí, viu? Ainda não fiz a reunião com a monitoria porque a gente teve, os primeiros anos, eu ainda não tive aula com os primeiros anos. Aí só quando eu tiver essa aula é que eu vou convidar alguém, e aí esse alguém vai participar da reunião para a gente fechar alguns detalhes, tá bom? Pessoal, outra coisa, acredito que vocês tenham recebido o plano, né, semanal de geografia, e aí lá no plano a gente tem a atividade que vocês precisam fazer hoje, tá? Inclusive, a partir da próxima semana, eu vou começar também a trazer essa atividade aqui para a aula, para a gente finalizar exatamente fazendo esse direcionamento, tá? Mas lá tem a atividade, a página da atividade e as questões que vocês devem fazer. De início, vocês vão fazendo, vai deixando aí no cantinho essa atividade de geografia, que assim que o Clésio ele atualizar, porque ele ainda não atualizou, aí eu já faço a pasta para que vocês façam também a postagem dessa atividade, tá bom? Então vamos lá, não vou mais aguardar, a gente tem aí 71 pessoas participando. Eu acredito que no decorrer da aula a gente consiga, né, aumentar essa quantidade, tá bom? O Anderson está colocando aqui que atualizou, mas pelo menos para os professores não, porque eu fiz aqui, eu acabei de abrir, né, inclusive a pasta, e eu não recebi, a gente não está atualizado. Por exemplo, o terceiro ano, viu, Anderson? Ainda é o pessoal do ano passado. Então, talvez não tenha atualizado para todo mundo, pode ser, viu? Mas, tipo, eu abri a pasta dos terceiros anos
e ainda estava a galera toda do ano passado. Então, para mim, particularmente, ainda não houve essa atualização, tá? Inclusive, tem aqui estou até com a pasta aberta, né? Estou com o segundo C aberto, que foi a sala que eu gerei esse link, mas ainda está a galera do ano passado. Talvez eles atualizem até o final da semana para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Queria aqui, inicialmente, né, desejar um bom dia para vocês. Eu espero que seja um dia muito abençoado, um dia que vocês consigam aí se concentrar e levar de boa, né, as aulas que vocês terão ao longo do dia. Então, o meu voto aqui é que Deus abençoe vocês, que abençoe sempre a família de vocês e todas aquelas pessoas que fazem parte, né, da vida de vocês, direto ou indiretamente. Então, a gente está sempre aqui na torcida para que esse ano de 2021 seja um ano mais bacana do que 2020, principalmente na questão, né, dessa vacinação, da questão referente à saúde mesmo, né, do nosso país. Então, esse é sempre o nosso voto, para que a gente volte logo para a escola e a gente possa aí ter esse relacionamento mais próximo, já que com vocês a gente ainda não teve essa vivência tão bacana, né, como a gente teve com outras turmas, tá? Ontem, inclusive, a gente retornou, né, o pessoal da base comum para a escola. Ontem eu ministrei aula para as terceiras séries, apesar de ser 15, 16 pessoas por turma, mas assim, cara, é outra coisa, é outra realidade, é muito mais bacana a gente poder estar ali conversando, trocando as ideias, olhando um para o outro diretamente. Mas é isso, né? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de geografia. Só reforçar que a aula está sendo gravada, a importância de vocês deixarem aí no chat a frequência, para que eu, juntamente com a monitoria, depois venha fazer esse levantamento, tá? E se vocês, por acaso, surgirem alguma dúvida aí no decorrer da aula, vocês podem aí fazer a solicitação, porque eu coloquei o celular bem aqui, ó. O celular está bem ali naquela parte, mas ainda está um pouco longe e eu não enxergo muito bem. Depois eu vou tentar trazer ele aqui mais pertinho para mim poder ver. Então, se você tiver alguma dúvida, né, você levanta a mão, sei lá, ou faz alguma, né, não sei, que a gente tenta aqui tirar a dúvida. Mas, assim, eu particularmente prefiro que vocês deixem para tirar essa dúvida quando a gente voltar. Então, tipo, o Alex está falando ali, aí eu não entendi essa parte, você deixa anotadinho aí do lado, e quando a gente voltar para cá, você faz esse questionamento, até porque não quebra muito o raciocínio da aula, tá bom? Beleza? Então vamos lá, galerinha. Vamos nós aqui fazer a transição da tela, como já é de costume, e logo em seguida, se Deus quiser, a gente volta aí para dar sequência no nosso material, tá bom? Ah, só lembrando, né, como vocês podem ver, aqui no canto a gente tem o QR Code. Esse QR Code aí vai dar o direito dos senhores e as senhoras baixarem a imagem que nós estamos trabalhando aqui. Mais embaixo aí a gente tem o conteúdo que nós iremos trabalhar. Eu já havia reforçado isso com vocês. A gente vai começar uma fala sobre o espaço industrial, né? Na verdade, o processo de industrialização e como que essa industrialização ela modifica, ela transforma o espaço geográfico. E vamos iniciar falando sobre uma classificação geral sobre a indústria, ou seja, é aquilo que vocês precisam aprender, aquilo que vocês precisam entender quando nós estivermos aí, basicamente, falando sobre a indústria, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, para que a gente possa aproveitar de uma forma bem bacana aí o nosso tempo, tá? 4 segundinhos, o professor Alex está de volta para a gente dar sequência aqui no material. Não, mano, agora que eu lembrei que eu tenho que fazer para vocês, né, a apresentação da tela, né? Já, já. Peraí. Não, mas acho que aqui, pronto, foi, pô. É porque eu ainda estou desenrolando aqui, tá? Pronto. A gente tem aí o material, né, que nós iremos falar na nossa aula de hoje. Acredito que está todo mundo conseguindo visualizar aí, né, essa tela, e mostra aí exatamente o que a gente tem para conversar na nossa aula, tá?
como eu já ia falando, a nossa conversa é sobre a atividade industrial. Como vocês podem perceber aqui, ele é exatamente o primeiro assunto do nosso livro, né? É o primeiro assunto que nós vamos tratar na nossa aula, tá bom? Pessoal, vocês vão só me desculpando se de vez em quando eu desviar aqui o olhar, ali do lado, é porque eu estou tentando acompanhar aqui, entendendo um pouco a dinâmica do nosso programa, né? Para a gente fazer as aulas aí de uma forma bem direitinho, tá bom? Então, é por aí, mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Como eu ia dizendo, né? A nossa aula hoje, ela é uma aula que fala sobre a indústria, tá? É um assunto que, basicamente, é muito recorrente, né, em provas de vestibulares. Então, é muito importante que vocês tenham uma noção sobre essa atividade industrial. E agora, na segunda série, vocês irão ter uma geografia muito voltada à parte econômica, como eu já havia falado anteriormente. Então, nós vamos falar aqui muito sobre os setores da economia, né? A economia de um país, ela é dividida em setores, o que a gente chama de setor primário, que é basicamente o maior setor da economia, né? Ela é composta pela agricultura, pela pecuária e pelo extrativismo, tanto o extrativismo mineral como também o extrativismo vegetal. Aí a gente tem o segundo setor, que é composto único e exclusivamente pela atividade industrial, tá bom? Então, apenas a produção industrial compõe o segundo setor da economia de um país. E a gente tem ainda um terceiro setor, que é um setor que, para muitos países, como por exemplo o nosso, é o setor que mais emprega, é o setor que mais gera economia no país, né? É o setor terciário, que é formado basicamente pelo comércio, é formado também o turismo, pela rede hoteleira, tá? É basicamente por aí. Mas, no futuro, nós teremos uma conversa mais específica sobre esses setores, para que vocês possam compreendê-los, tá? No caso aqui da indústria, nós vamos estar se referindo ao segundo setor, tá? A indústria, como eu ia dizendo, ela é o setor, na verdade, ela é a atividade econômica que, por si só, forma o segundo setor da economia, tá? Me desculpa, é zoado, mas é porque o pessoal está ali em cima, e aí, de vez em quando, eles vão bater um papo, aí acaba que chega até a gente, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pronto. Ó, nós vamos começar, né, falando sobre a classificação da indústria. Então, nós vamos perceber aqui que a atividade industrial, ela basicamente tem uma classificação, tá? Provavelmente, turma, a gente não vai conseguir ver todo o material hoje, mas é normal, tá? É normal porque exatamente eu fiz uma condensação aí de mais da metade do capítulo, só em pontos específicos que vocês precisam lembrar realmente, tá bom? Então, nós vamos ver que a indústria, ela se divide, né? A gente pode fazer uma classificação em vários aspectos, tá bom? Então, nós vamos começar aqui fazendo, primeiro, uma breve análise, né, dessa classificação industrial, percebendo os fatores históricos, tá? Ou seja, como que essa produção ela foi se organizando ao longo do tempo, tá bom? Aí depois nós vamos ver em relação à produção, ao processo, tá? Ao período, tá? Então, mais na frente nós vamos conversar sobre isso. Por enquanto, vamos fazer aqui uma observação dessa atividade industrial, analisando esses três momentos da indústria, ó. O artesanato, tá? Que seria aí uma fase também, como a gente costuma dizer, a primeira ou o primeiro modelo de produção que a gente tem, ok? Vou voltar aqui. Nós vamos também ver a parte, né, da produção, analisando a manufatura, e uma última parte analisando a maquinofatura. Aí, Alex, existe uma diferença entre esses? Sim, né? Tanto que nós vamos analisar aqui. Serão momentos em que a gente
precisa perceber principalmente o tipo de tecnologia que era utilizado para esse, né, modelo de produção que nós tínhamos ao longo do tempo. A gente precisa ver também a quantidade do que era produzido. Nós vamos analisar também o tempo que era gasto para essa produção. Então, é exatamente essa mudança nesses aspectos, tecnologia usada, o tempo gasto e a quantidade do que era produzido, que nós vamos fazer essas três divisões, né? Esses três momentos históricos da produção industrial, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo artesanato, né? O artesanato, meu povo, ele se caracteriza principalmente por uma produção manual, né? Então, não havia o uso de máquinas, nem máquinas, digamos, semiautomáticas ou mesmo manuais, né? Assim também como não havia as máquinas automáticas como nós temos hoje. Então, toda a produção ela era feita manualmente. É claro que havia a utilização de alguns utensílios, de algumas ferramentas, mas nada que funcionasse sem o manuseio da pessoa, né, que no caso é o que nós chamamos de artesão, tá? Então, sempre que você ouvir falar nessa fase ou nesse período, né, histórico de produção do artesanato, você sempre vai fazer essa referência de que a produção ela era manual, tá? Um outro ponto também que caracteriza o artesanato é o fato de que havia, acho que essa palavra aqui eu devo ter trocado, tá? Essa palavra aqui, na verdade, galera, é responsável, tá bom? Então, havia um único responsável por todas as etapas de produção, que era exatamente o carinha que eu falei, ou a moça, né? Que é o artesão ou artesã. Então, todas as etapas eram feitas por uma única pessoa. Então, consequentemente, o tempo gasto era muito grande, né? Ou seja, se gastava muito tempo para produzir, para ter o produto final, né? Por quê? Porque essa única pessoa ela era responsável em coletar matéria-prima, em basicamente transformar essa matéria-prima no produto final, ainda sendo ele também o responsável em vender aquele produto. Então, o tempo gasto para essa produção no artesanato era muito longo, tá? E, consequentemente, havia uma baixa produtividade. Ou seja, como nós tínhamos uma única pessoa responsável por tudo, se gastava muito tempo e se produzia pouco, né? Ou seja, muito pouco comparado com os dias atuais, certo? Então, esse é os pontos que vocês precisam relacionar ao artesanato. Em termos de tecnologia, basicamente não existia, né? Era uma produção totalmente manual. O tempo gasto para isso era muito grande, porque existia apenas uma pessoa responsável em fazer todo esse processo, e basicamente a produção era mínima, né? Exatamente por conta dessas dificuldades, tá? Que a gente acabou de citar. Já na manufatura as coisas começam a mudar, né? Nós vamos utilizar máquinas não automáticas. Alex, como assim máquinas não automáticas? São aquelas máquinas que basicamente necessitavam de uma pessoa para que ela pudesse funcionar. Ou seja, se essa pessoa ela deixasse, né, de manusear essa máquina, a máquina também pararia. Então, por exemplo, aquela máquina, a manivela, né? Só um minutinho, viu, galera? Pronto. Aquela máquina manivela, né? A pedal, entendeu? Não sei se vocês lembram, mas algumas avós nossas, né? Por exemplo, a minha avó tinha, a minha mãe também teve. Existia uma máquina uma máquina de costurar, que você ficava assim pedalando, né? Para que a máquina pudesse fazer o movimento de costura. Então, aquilo é uma máquina não automática. Ela funciona, mas ela precisa da pessoa para fazer esse funcionamento. Se a pessoa para, a máquina também para, tá bom? E há também uma divisão das etapas de trabalho, ou seja, já começa a aparecer aqui na manufatura uma galera, né, digamos assim,
que divide o que cada um tem que fazer. Então, tinha um cara para pegar a matéria-prima, tinha um cara para preparar essa matéria-prima, tinha um cara que basicamente transformava a matéria-prima em produto e tinha um responsável pela venda desse produto. Então, diferente do artesanato, você já percebe que há uma divisão de tarefas dentro da manufatura, tá? E, por último, nós vamos ter uma produtividade mais elevada, quando comparada, né, basicamente, aí com artesanato, e o tempo gasto para essa produção era bem menor, tá bom? Então, na manufatura, você já consegue perceber essa diferença. Já existe o uso de máquinas não automáticas, tá? Existe uma divisão de tarefas dentro da produção. Isso faz com que o tempo gasto seja menor quando comparado com o artesanato e, consequentemente, a produtividade seja mais elevada, tá? E, por último, nós temos o que vivemos hoje, que é a maquinofatura, né? É a produção dos produtos que saem da indústria, tá? Então, hoje, essa produção, na sua grande maioria, né, mais de 90% dessa produção, ela se dá de forma automática, então tem uma máquina que faz todo o processo, tá? Algumas delas com a ajuda das pessoas, né, com o manuseio das pessoas, mas mais de 90% ela é totalmente automática. Nesse momento, a gente tem a produção em massa, ou seja, a quantidade do que é produzido é assim, de forma gigantesca. Inclusive, existe o que a gente chama de padronização, né? Que era muito difícil de fazer nos momentos históricos anteriores. Então, tipo, lá no artesanato, o cara fazia um jarro, mas o outro jarro que ele ia fazer já tinha algumas diferenças. Talvez de tamanho, na hora da pintura, no acabamento, porque era tudo feito manual. Na manufatura também existia. Na maquinofatura, não, já existe um padrão. Então, se você pegar, por exemplo, um aparelho celular e comparar com outro da mesma marca, do mesmo modelo, você vai ver que ele tem exatamente as mesmas dimensões, tanto na altura como na espessura, a qualidade do material que é utilizado, entendeu? Então, é isso que a gente chama de padronização também, tá? E essa produção em massa, ela acontece em um curto espaço de tempo. Então, é basicamente assim, em questão de segundos, para que esses produtos, uma parte desses produtos, já estejam acabados, tá? E, basicamente, essa produção ela é toda fragmentada. Isso é óbvio, tá? Ou seja, você tem, hoje, dentro dessas linhas de produção, uma diversidade de profissionais que atuam em vários setores, né? Hoje, as grandes indústrias, as grandes empresas, elas têm uma definição de pessoas responsáveis, desde a linha de produção, a linha de montagem, o marketing, a administração, né? Então, você tem aí uma participação ou uma diferença, né? Muito gigantesca, tá? Muito gigantesca mesmo. Beleza? Então, galera, isso aqui é a gente analisar a indústria num aspecto histórico, tá? A gente analisar a indústria analisando, né? Analisar a indústria em cima desses três momentos históricos, né? O artesanato, o outro momento é a manufatura e o atual, que é a maquinofatura. O principal ponto que vocês devem perceber são exatamente esses três que eu falei. Vocês podem até anotar para reforçar. Ele se baseia exatamente, né, na tecnologia que era utilizada para produzir, o tempo que era gasto para produzir e a quantidade do que era produzido. Então, é basicamente esses três pontos que a gente observa e consegue diferenciar esses três momentos históricos, tá? Vou dizer de novo. Porque eu fico vendo ali, é por isso que eu digo que eu distraio, né? Eu fico olhando o celular e acabo distraindo quando a Jaiane pediu que o segundo C não esquecesse de preencher a planilha. Então, assim, percebam esses três tópicos para que também vocês consigam diferenciar esses três momentos, tá? Tecnologia usada, tempo gasto para produzir e a quantidade do que era produzido, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, né, algumas imagenzinhas só para a gente poder observar.
Essa primeira imagem aqui, onde eu estou passando a mãozinha, a gente tem aí o artesanato, tá? Aqui a gente já tem a manufatura e aqui a gente já tem a maquinofatura, tá? Vamos lá. Para a gente finalizar esse assunto de hoje, nós vamos ver mais esse outro tópico, que é uma fala sobre os níveis, tá, de tecnologia que são utilizados hoje dentro da linha de produção. Então, quando a gente viu ali a maquinofatura, a gente precisa entender que ela é uma produção que basicamente tem uma utilidade de tecnologia muito alta, né? Então, a produção ela é praticamente mecânica, do início até o final do produto, no caso que a gente chama de produto acabado. E aí a gente vai perceber que essa produção ela vai utilizar alguns níveis de tecnologia. Então, tem algumas dessas indústrias que utilizam uma tecnologia mais atrasada, outra que já tem um nível de tecnologia um pouco maior e outra que já tem um nível de tecnologia de ponta, né? A mais alta tecnologia que existe, a galera utiliza nessa linha de produção, tá? Então, como vocês podem observar aqui, vou marcar agora de verde, só para diferenciar, a gente tem, né, as indústrias com nível de tecnologia tradicional, as indústrias com nível de tecnologia moderno e as indústrias que usam um nível de tecnologia de ponta, tá? Então, percebam, uma que utiliza pouco, outra mediana e a outra o que há de mais moderno, tá bom? Então, vamos nós aqui novamente, ó. Vou tirar aquela caixinha lá para a gente ver a imagem melhor. Então, vamos lá. Quem são as indústrias que se classificam ou que se caracterizam com um nível de produção tradicional, né? São aquelas que possuem boa parte de sua produção de forma manual, explico já já para vocês como que funciona. O nível de tecnologia empregado é muito baixo, baixa para muito baixo, e é exatamente um modelo de indústria cuja existe a necessidade de muita mão de obra humana, braçal, certo? E vai ser exatamente por conta dessa necessidade de precisar, né, usar muitos trabalhadores braçais, que eles acabam optando pelo aquele profissional de baixa qualificação, né? Seja uma mão de obra pouco qualificada, de um estudo, né, que tem um nível de escolaridade mais baixo, tá certo? E aí a gente pode dar um exemplo aqui, para que vocês visualizem. Por exemplo, o pessoal que trabalha em frigoríficos, né? Aqui em Acarau a gente tem um exemplo, talvez vocês conheçam até pessoas que trabalham lá, que é aquela indústria ali de beneficiamento de camarão, né, a Loyola. Tá? Aqui para Itarema a gente tem a Caju Coco e vários outros exemplos. Então, ela é um tipo de indústria, né, que emprega um nível de tecnologia baixo, tá? Baixo mesmo, geralmente mais para conservação e refrigeração do produto, tá bom? Basicamente, ela contrata muitas pessoas para fazerem esse trabalho, né, em relação ao camarão, e basicamente essas pessoas, por haver a necessidade de serem muitas pessoas contratadas, elas acabam contratando um pessoal que tem uma qualificação e tem um nível de escolaridade menor, até porque o salário também vai ser mais baixo, tá? Então, talvez vocês conheçam, eu particularmente conheço muitas pessoas que trabalham nessas empresas e que sequer fizeram o ensino médio, outras que sequer terminaram o ensino fundamental, entendeu? Então, o nível de escolaridade dela, o nível de qualificação dela é mais baixo, porque a empresa precisa desse tipo de mão de obra, por não haver a necessidade de manuseio de máquinas ou de alta tecnologia. Acho que dá para entender, tá? Então, as indústrias tradicionais, com nível tecnológico tradicional, é aquela que tem uma produção mais manual, que usa pouca tecnologia, que necessita de muito trabalhador mesmo, mão de obra humana, e que, basicamente, por ter que pagar muita gente, ela acaba optando por uma mão de obra menos qualificada, que basicamente vai fazer com que os salários também sejam menores, tá? O outro tipo, né, dessa indústria
é a indústria com nível tecnológico moderno, ou moderno, tá? Ela tem, basicamente, né, uma produção mais mecanizada, diferente da anterior, que era manual. O nível de tecnologia, ele já vai ser um pouco maior, né, do que o anterior, ou até mais do que o anterior. E a mão de obra já vai ser mais reduzida quando comparada com a anterior, tá certo? E aí isso basicamente exige que a empresa ela contrate mão de obra qualificada, que saiba manusear essa tecnologia que é empregada na produção. Vamos dar um exemplo aqui. A indústria de eletrônicos, né, a indústria de eletrodomésticos, são indústrias que têm basicamente um nível de tecnologia, digamos assim, mais alta, né, empregada na sua linha de produção, e aí ela precisa de pessoas que estudaram, que se formaram, que fizeram um curso técnico, como o caso de vocês, para fazer o manuseio e que entenda, né, dessas tecnologias, desse produto. Então, por exemplo, vocês fazem um curso técnico, vamos pegar aqui o pessoal de eletromecânica, né, que mexe com essas máquinas. Então, é um pessoal que vai sair com um nível de qualificação maior e que tem uma grande possibilidade de trabalhar nesse tipo de indústria, né, nesse tipo de empresa. Tá? Então, como essa mão de obra ela precisa ser qualificada, consequentemente, o salário desse profissional é um pouco mais alto. E aí isso faz com que a empresa ela tenha uma quantidade de pessoas trabalhando um pouco menor quando a gente compara com a anterior, certo? Então, se preocupem, galera, em observar esses pontos, né? A tecnologia que também é utilizada aí e a quantidade e a qualidade da mão de obra que é empregada em cada um, tá certo? Então, na moderna, a gente já tem uma produção mais mecânica, com uso de tecnologia, a quantidade de pessoas mesmo trabalhando é bem menor, porque essas pessoas são qualificadas e os seus salários, né, necessariamente são também mais elevados, por isso que se contrata menos, tá? E a gente tem a indústria com nível tecnológico na sua linha de produção, que nós chamamos de ponta, né? A indústria de ponta. E não é o boi nem a vaca, seja lá qualquer bicho que tem ponta, tá? É de indústria que nós estamos falando aqui. Então, essa de ponta, que significa que ela tem a sua produção, ó, totalmente computadorizada. Ou seja, o nível de tecnologia empregada aqui é a mais alta, é a mais sofisticada que existe, certo? Então, você está falando de tecnologia tipo fibra ótica, nanorobótica, né? A gente chama de como que chama aqui agora, cara? Que manuseia os alimentos transgênicos, né? Então, é tecnologia mesmo assim a mais avançada, a espacial, nuclear, entendeu? Robótica. Então, são desses tipos de indústria que nós estamos falando aqui quando citamos a indústria de ponta. Necessariamente, né, ou consequentemente, a mão de obra aqui utilizada, ela é selecionada e altamente qualificada. Então, aqui você não contrata qualquer peão, não, como a gente costuma dizer, né? Você não contrata qualquer uma pessoa, não. Para esse tipo de produção, você contrata os melhores, os mais bem qualificados, né? Os que conseguem manusear essa tecnologia aí mais avançada que existe no mercado, tá bom? Então, em relação aos níveis de produção, tentem ver essas diferenças. Tem indústria que é classificada como tradicional, porque utiliza uma produção mais manual, pouquíssimas são as máquinas com algum nível de tecnologia, que contratam muitas pessoas, já que a produção é manual, e como tem que contratar muita pessoa, acaba optando por uma mão de obra pouco qualificada, para que os salários sejam mais baixos. Já a indústria moderna, a produção é mecânica, já existe o emprego de tecnologia e a necessidade de contratar uma mão de obra qualificada.
É exatamente por isso, por ser qualificado, que os salários serão mais altos e acaba se contratando menos pessoas, né, do que a tradicional. E na de ponta, você está falando de uma produção totalmente computadorizada, que emprega a mais alta tecnologia desenvolvida e que precisa da mão de obra mais qualificada, daí a necessidade de selecionar bem esses profissionais. Se falando de salário, meu filho, essa galera aí não ganha salário, não. É tipo um Neymar jogando bola, um Cristiano Ronaldo jogando bola. Os caras ganham absurdos, carradas de dinheiro. Mas é porque o cara estudou, né? E basicamente é o melhor mesmo naquilo que faz, então o salário tem que ser também nessa mesma linha, tá bom? Então, galera, por hoje, esse será o nosso assunto, tá? Vou diminuir aqui a tela para que a gente volte a observar aqui o esqueminha que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, ó, a gente viu essa primeira parte, eu acredito que na próxima semana a gente consiga ver essa parte do meio e depois, para finalizar, essa do canto, tá? Então, a gente já viu a indústria dentro de um contexto histórico, dentro de um aspecto histórico, e sobre os níveis de tecnologia que ela utiliza para produzir. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o processo de industrialização, como que eu defino a indústria, analisando o processo. Como vocês podem ver, ela é completa, tardia e planificada. Vamos falar também sobre a produção da indústria, como que eu classifico a indústria de acordo com a sua produção. Acredito que na próxima semana a gente consiga ver esses dois pontos. E quando for na outra, a gente vê Revolução Industrial e basicamente faz referência à indústria quanto ao período, tá certo? Estou vendo ali o antes dizendo que a Revolução Industrial é um conteúdo muito massa, e é mesmo, a gente vai basicamente fechar essa primeira parte falando sobre Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira e até a quarta revolução, né? O que nós chamamos de Revolução 4.0, tá certo? Então, galera, deixa eu só fazer aqui a mudança aqui da tela para a gente. E, tipo, se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora de tirar a dúvida, por favor, lá no chat. Pode mandar. Eu acredito que vocês não deixaram nada no chat, porque não seria meio complicado para mim. A Joyce já saiu, sem nem esperar mais nada. Pronto, aí vocês deixem o ok, por favor. Quem entendeu e não tem dúvida, vai deixando o ok. E eu vou só dar o último recado, que é em relação à nossa aula assíncrona, tá? Que é até anotadinho para não esquecer. A nossa aula assíncrona hoje, ela já é a sequência, né? Então, já é na sequência. Então, por favor, vocês procurem lá no plano. Eu vou até olhar aqui para não dar muito trabalho aqui a vocês. Espera aí só um segundo. Estou só abrindo aqui. Vocês vão continuar me vendo, mas vou só ver aqui quais foram as questões que nós tínhamos para discutir hoje. Só um minutinho aí, tá? Está abrindo aqui a página. Deixa eu procurar o nome do meu amigo Oscar de Castro Moura. Oscar de Castro Moura. Internet, como sempre, muito eficaz, né? Internet da mulher. Pronto. Vocês irão fazer as questões. Ixi, eu passei, foi muita questão, viu, para vocês. Vocês vão fazer a questão da página 26. Vocês já receberam o livro? Por favor, alguém colocar aí no chat. Porque se não tiver recebido, não, né? Eu vou mandar a imagem agora no grupo das questões que vocês irão fazer e dá para fazer olhando para o esqueminha ou quem tem um livro em PDF, como eu falei ali. Bom? Então, as questões da página 26, vocês têm lá no plano, tá? E devem fazer a questão 1, 2 e questão 6 do livro. Só lembrando que essa atividade vocês não precisam postar ainda. Nós vamos deixar aí guardado. Se na próxima semana a gente tiver o sistema aqui atualizado, aí eu crio a pasta e vocês postam.
Bom? Então, galera, valeu. Só respostas, tá? Eu vi aqui o Anderson perguntando. Somente respostas. Então, galera, é isso. Vocês já podem sair, podem resolver as questões, eu vou mandar já já no grupo de sala. E se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar um zap que eu tento ajudar vocês lá na hora da resolução, tá bom? Gente, valeu, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Um bom restante de dia e que, se Deus quiser, na próxima semana a gente volte a se encontrar e todo mundo de boas, tá? Valeu, tchau, tchau. Podem sair que eu vou esperar todo mundo sair aqui. Tchau, tchau. Ricardo, tchau. Bianca, tchau. Alan, valeu, Alan, obrigado, cara. Samara também, tchau. Vamos lá, muito bem, muito bem. O pessoal aí vai saindo, gente. Quem está mais longe aí, corre para sair. Ana Célia está aí. A Isabel também. Marcos Vinícius. Pronto. Está faltando só a Ana Célia e a Isabel. Ana Célia. Acorda, Ana Célia. Pronto, pois vamos lá, vamos sair aqui. Valeu.